No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Estamos começando mais um programa. É claro que eu vou começar o programa de hoje fazendo os mesmos convites que eu faço todas as semanas. Você já espera, né? Então, olha, se você está curtindo a gente no 106,3 lá no Bom e Velho Radinho, você também pode curtir a gente na Alexa, se você tiver uma em casa. É só você falar assim para ela: Alexa, tocar Nova Onda Limeira. Ela já vai disponibilizar todo o nosso conteúdo. Você também pode seguir o nosso canal no YouTube, se inscrever no nosso canal no YouTube, é @NovaOndaNews, e por lá você vai ter à disposição todos os nossos conteúdos, os nossos podcasts, pode ver, rever, mandar para os amigos, colocar lá no grupo da família. Então vai ter muito conteúdo para você lá no YouTube. Além disso, nós também estamos no Instagram. É só você seguir @NovaOndaNews no Instagram. Também você vai ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, viu? De todas as novidades. Nós também estamos no aplicativo Radiosnet. Você pode ir na lojinha do seu celular, seja ele Android ou iPhone, baixar o aplicativo Radiosnet. E dentro desse aplicativo é só procurar por Nova Onda Limeira e você vai ter a gente à disposição do seu conteúdo 24 horas por dia. Não precisa depender do rádio para nos ouvir não, viu? Você pode ouvir a gente onde você quiser pelo aplicativo Radiosnet, buscando lá por Nova Onda Limeira. Então temos aí YouTube, Alexa, Instagram, também o aplicativo Radiosnet. Nós também temos o nosso site, novaondanews.com.br, para você ficar por dentro de todas as notícias. Agradecendo sempre a Multi Entretenimentos, que está sempre presente aqui com a gente, fazendo o seu evento muito mais feliz, muito mais alegre. Então, obrigada, Multi Entretenimentos, por essa parceria. Agora sim, todos os convites feitos, estamos começando definitivamente o nosso assunto de hoje. E já faz um tempo que a gente está aqui para falar com vocês sobre a guerra do Irã. Pois é, aproximadamente um mês, mais ou menos, os Estados Unidos e Israel se juntaram para atacar o Irã. E aí mudou toda a nossa economia de novo. Esse ataque aconteceu no dia 28 de fevereiro de 2026. Foram ataques coordenados ao Irã. O líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, foi morto durante esses ataques. E esses ataques, inclusive, foram em locais estratégicos. O conflito já dura mais de um mês, trouxe um grande impacto na economia global. A gente está vendo esse impacto em todos os países. E olha só, depósitos de petróleo também foram alvos desses ataques. Está trazendo muita coisa complicada, inclusive aqui para o nosso país. A gente já está percebendo os combustíveis como gasolina e diesel subirem nos postos. E aí, a gente está gravando, eu preciso te dizer isso, que nós estamos gravando esse programa no dia 2 de abril. Exatamente no dia 1º de abril, Donald Trump fez mais um pronunciamento para atualizar sobre a guerra no Irã. E ele deu pouca clareza sobre esse conflito, né, de quando ele pode terminar. O resultado foi os preços do petróleo e do dólar dispararem ainda mais novamente, e o discurso de ontem reforçou, inclusive, a probabilidade de uma guerra um pouco mais prolongada. Eu estou reforçando que a gente está gravando esse programa no dia 2 de abril, porque tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Então, você vai nos conferir, vai nos ouvir na próxima quinta-feira, e aí sim, você pode perceber que alguma coisa pode mudar nesse cenário, mas a gente já quer trazer o que está trazendo de impacto toda essa guerra, todo esse conflito provocado por Estados Unidos e Israel ao Irã.
Por esse motivo, então, nós convidamos Fabrício Pessato, professor de economia, para nos explicar o que está acontecendo nesse mundo e quais são os impactos que está trazendo aqui na economia. Fabrício, como sempre, primeiro, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Onda Talks. E como sempre nós fazemos, vamos ir bem devagar e bem no começo. Então, o porquê que os Estados Unidos atacou o Irã, Fabrício? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, estar aqui mais uma vez participando do On Talks, lugar que eu gosto muito, dessa vez à distância, mas a gente logo vai estar de volta aí, né? Bom, para responder inicialmente a sua pergunta, a resposta rápida é que a gente não tem uma ideia exata de por que os Estados Unidos embarcaram nessa onda de atacar juntamente com Israel, o Irã, por motivos geopolíticos, por motivos estratégicos. E aí eu vou citar um evento que aconteceu no dia 17 de março, que foi a renúncia do diretor de contra-terrorismo dos Estados Unidos, o Joseph Kent. Esse Joseph Kent não é alguém que é de esquerda, não é um comunista, não é alguém que você possa imaginar que teria uma posição é, anti-direita, né, já que estamos falando da direita. Muito pelo contrário, ele é um apoiador MAGA, ele foi um incentivador do 6 de janeiro de 2020, daquela invasão do Capitólio, e ele renunciou ao cargo e foi para o Twitter, né, que agora chama X, para dizer que ele é contra a invasão, né, o que aconteceu, a invasão dos Estados Unidos ao Irã, dizendo que o Irã não oferecia, de fato, nenhum tipo de ameaça no que tange a possibilidade de atacar os Estados Unidos. E aí a pergunta que a gente se faz é, então, se o próprio diretor do contra-terrorismo disse isso e pediu demissão por conta disso, que outra razão teria os Estados Unidos, e aí a figura específica do Donald Trump, para fazer esse tipo de ataque, contrariando a sua própria inteligência? E aí a gente vai ter que recorrer aos arquivos de Epstein, o Jeffrey Epstein, que era aquele matemático que estava envolvido com todas as autoridades, e aí a famosa lista de Epstein. E o Jeffrey Epstein tinha, né, ligações, porque ele foi, teoricamente, se suicidou na cadeia, tem as teorias da conspiração de que ele pudesse estar vivo e tal, mas ele tinha ligações com o Mossad, que é o serviço secreto de Israel. Então, tem uma corrente de pensamento aí que está tratando esse caso como um caso de chantagem internacional, na qual o Donald Trump foi tragado para dentro desse ataque unilateral contra o Irã por chantagem do Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, e esse também é um primeiro-ministro envolvido em um monte de escândalos de corrupção. Ele precisa continuar guerra em cima de guerra, porque se ele parar as guerras, ele vai responder a processo de impedimento e certamente ele vai ser preso por corrupção. Então, ele está se apegando às guerras, essas invasões, primeiro lá na Palestina e agora em Israel, e agora no Irã, porque ele precisa manter essa corrente contínua da guerra para poder se manter no poder e não responder aos escândalos de corrupção. Então, essa é uma hipótese bastante plausível, não se trata de uma teoria da conspiração, muito pelo contrário, parece teoria da conspiração, mas tem todas as características de ser, de fato, algo que aconteceu, pelas razões que nós estamos listando aqui, né? E hoje, já que você está falando do dia de hoje, o Donald Trump demitiu a Pam Bondi, que é a procuradora dos Estados Unidos, né, a procuradora o equivalente ao cargo da procuradora-geral, porque ele estaria insatisfeito com a atuação dela no não abafamento das divulgações dos arquivos de Epstein. Então, tem muita coisa acontecendo aí nos bastidores e até as próximas semanas muita coisa ainda vai acontecer. E essa guerra, Fabrício, a gente já consegue ver uma luz no fim do túnel dela ou ainda é muito cedo? Esse discurso que o Donald Trump fez nessa quarta, que esperava-se, inclusive,
que ele anunciasse o fim dessa guerra, não foi bem por aí, né? Ele até falou que ele vai endurecer um pouco mais os ataques, disse que, inclusive, pode atacar ainda mais, né? Que deve ter uma guerra um pouco mais prolongada. Ou seja, a gente consegue ver uma luz no fim do túnel disso ou ainda não dá para ver essa luz? Bom, para a gente qualificar essa luz do fim do túnel, é importante a gente entender um pouco o que que é o Irã, porque muitas vezes a gente pensa, o Irã é um país lá no meio do Oriente Médio, a gente não sabe nada a respeito dele, mas eu gosto sempre de trazer alguns dados materiais do que está sendo debatido aqui, até para poder situar a audiência da nova onda, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a área do Irã é uma área de mais de 1.600.000 quilômetros quadrados. Para vocês terem uma ideia disso, Irã é maior do que a região sul e sudeste do Brasil somadas. E a população do Irã passa de 90 milhões, ou seja, quase metade do Brasil. O Irã ele está numa posição estratégica. A geografia local é uma geografia que é bastante complexa do ponto de vista de ataques militares. Então, é uma região muito montanhosa em alguns lugares, e aí é fácil se esconder nessas regiões montanhosas, é fácil esconder armamentos, é fácil passar. E aí, como o Irã está numa passagem ali que a gente chama exatamente do Oriente, né? Ele está numa passagem importante da Ásia para a Europa e para a África, né? Tá bem ali no meio do caminho. Então, é um vespeiro que muita gente no entorno do Trump o orientou a não entrar, a não seguir nessa questão da invasão. Mas como o Donald Trump tinha sido muito eficiente no fato de ter entrado na Venezuela e sequestrado o presidente do país, da Venezuela, e levado para os Estados Unidos, praticamente com pouquíssimas baixas, sem nenhuma baixa militar do lado estadunidense, ele possivelmente se sentiu numa posição de excesso de confiança de que ele poderia ter o mesmo êxito no Irã. Então, é muito pouco provável que a gente, pelas questões todas aí colocadas, pelo fato do Irã estar sendo alimentado por baixo dos panos aí com armamentos da China e principalmente da Rússia, então é muito pouco provável que essa guerra vá acabar no espaço de tempo que eles estejam imaginando. Mas é aquela história. O Donald Trump ele está muito pressionado internamente porque os próprios apoiadores não queriam essa guerra, porque ele, na campanha lá de 2024, havia prometido que tiraria os Estados Unidos de todas as guerras e não começaria mais nenhuma guerra, e agora ele entrou num vespeiro talvez pior do que o vespeiro que os Estados Unidos entraram lá no Vietnã, no final dos anos 1960, e é muito pouco provável que ele saia, né, do jeito que ele queira sair, e talvez ele até arrume uma forma de sair cantando vitória, dizendo que ele conseguiu derrubar o regime, conseguiu fazer alguma coisa, mas pelo que parece, agora o Irã é que não quer encerrar a guerra. Agora parece que o Irã ele se convenceu de que pela sua própria existência, por uma questão existencial, se ele deixar as coisas continuarem acontecendo do jeito que acontecem, possivelmente o Irã será atacado novamente pela dupla Israel e Estados Unidos, e isso pode significar a própria existência do Irã. Israel, né, o Netanyahu já deixou claro que ele quer uma grande Israel, e aí tem muitos apoiadores que, por questões até religiosas, acreditam nessa história da grande Israel que passa ali por toda aquela região, e eles querem controlar tudo aquilo, como se fosse um grande país israelense. Então, é muito complicado a situação que está colocada nesse momento. O Fabrício, inclusive, o próprio Irã falou: nós vamos agora endurecer os ataques contra os nossos inimigos, prometeu ainda fazer ataques ainda mais devastadores contra os Estados Unidos e contra Israel. Isso acaba ficando muito perigoso, inclusive, para esse cenário mundial, né, Fabrício? Olha, com certeza, tem muitas coisas que
não se imaginava que aconteceu, porque teve aquela guerra dos 12 dias do ano passado, que o próprio Donald Trump batizou de guerra dos 12 dias, que na verdade foi um simulacro de ataques. O próprio Irã entrou na onda e anunciou que iria atacar determinadas bases ali, mandar esvaziar para ninguém morrer e tal, e aí fingiu-se que tinha uma guerra ali. Só que ali o Irã já percebeu que ele não estaria sossegado. E nesse intervalo de tempo entre a Guerra dos 12 Dias e a invasão que aconteceu recentemente, o Irã se preparou para esses ataques. Ele refez parte das suas defesas aéreas que haviam sido destruídas e ele se abasteceu de armas, inclusive de armas das chamadas hipersônicas, que têm furado o chamado domo de ferro, que é essa barreira que Israel alega ter, que é a prova de mísseis, mas está furando isso. Tem várias imagens vindo, por exemplo, de Tel Aviv, mostrando uma Tel Aviv completamente destruída, que não se imaginava que isso pudesse acontecer, já que tem o tal do domo de ferro, mas os mísseis furaram. E o Irã atacou as bases dos Estados Unidos nos países próximos, como, por exemplo, no Catar, no Bahrein, na própria Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, estão atacando as bases estadunidenses nesses locais. Tem as possibilidades ainda que, se houver um recrudescimento dos ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, que o Irã possa atacar a produção de água, né? Porque toda a região ali depende de uma usina de dessalinização da água. Então, se o Irã atacar ali, as pessoas não vão ter água na região, né? E isso pode significar um problema muito mais sério. Tem uma teoria aí dizendo que o Irã está cogitando usar, inclusive, armamentos nucleares, o que eu não sou especialista nessa área militar, né? Porque pegando algumas coisas assim para nossa área de economia, que a gente, por enquanto, eu estou falando um pouco de geopolítica, o pouco de geopolítica que eu sei, mas me parece pouco provável que Israel efetivamente vá usar qualquer arma nuclear, até porque, pela proximidade, teria algum problema na própria Israel, e me parece pouco provável que isso vá acontecer. Agora, a guerra, ela entrou no momento em que alguém vai ter que ceder, né? Como diz aquele filme lá, alguém vai ter que ceder. Quem que vai ceder? Como que vai ceder? Como que vão se dar as bases para um cessar-fogo e de que maneira isso vai acontecer? Me parece que os Estados Unidos estão querendo sair desse desespero agora, e aí não é mais o próprio Donald Trump, é o entorno dele que está arrumando jeito de tirar os Estados Unidos dali, porque isso pode significar grandes problemas. Aliás, já está significando grandes problemas, né? Você tem uma ideia, depois a gente vai falar aqui da questão econômica. O barril do petróleo, que estava na faixa dos $68, chegou a ultrapassar os $120, o petróleo tipo Brent, e agora baixou um pouco, está lá $108, $110. E nos Estados Unidos, o preço da gasolina e do diesel explodiram, aumentaram 20%, 30%, dependendo do estado, e isso está impactando a inflação nos Estados Unidos. Então, aí o problema é muito sério o que está acontecendo lá. E aí a gente já vai entrar exatamente nessa questão econômica. Ainda durante esse primeiro mês, um dos locais que foi atacado no Irã, que até eu vou pedir para você explicar para a gente, é o Estreito de Hormuz. Espero que eu tenha pronunciado da forma correta. Se não, me corrija, por favor. O que significa esse ataque ao Estreito de Hormuz? O que é isso? Qual é o impacto que isso traz? Olha, algumas pessoas chamam Estreito de Hormuz, outras chamam Estreito de Hormuz, né? Eu estou acostumado a falar Estreito de Hormuz, então vou ficar aqui com o Estreito de Hormuz, né? O Estreito de Hormuz, ele é responsável pela passagem de 20 a 30% do petróleo bruto mundial, e ele é responsável por grande parte das passagens ali do chamado GNL, que é o gás natural liquefeito. E ali é o domínio, né, do ponto de vista do direito internacional, ali direito do Irã. Aquela passagem ali pertence ao Irã. E um dos fatores que todo mundo estava dizendo é não mexe com o Irã, porque se você mexer com o Irã e ele fechar o Estreito de Hormuz, imediatamente você fecha uma passagem de todo o petróleo ali. Então, por exemplo, para você levar qualquer gás que vá lá da Rússia ou do oeste da China, ou de algum lugar lá,
para a Europa, para passar por ali, você vai ter que dar a volta por baixo do continente africano para poder entrar no Mediterrâneo e aí você chegar na Europa. Então, só isso aí você já encarece o frete de qualquer produto em 40%, 50% e até às vezes duplica o preço do frete. E aí você tem um problema adicional, né? Que quando o Irã falou assim, me atacaram, então eu fechei o Estreito de Hormuz. O Donald Trump falou, não está fechado não, pode passar lá que eu garanto. E aí aconteceu um negócio curioso, aí você vê que o dinheiro é que manda na coisa, né? Quando ele fez essa sinalização, dizendo que ele iria apoiar os navios estadunidenses e dos aliados que passassem por ali, as seguradoras internacionais imediatamente cortaram qualquer possibilidade de novos contratos que oferecesse seguro para qualquer navio que estivesse atravessando a região. E aí é aquela história, né? Se você não tem seguro, né, é aquela história, né? É triste falar isso, mas infelizmente é assim, né? Se um navio é abatido, você tem as vidas das pessoas que estão no navio que se perdem e isso não volta. Mas do ponto de vista do capital financeiro internacional, as vidas não importa. O que importa é o conteúdo que está ali, o que tem ali, o petróleo, são os navios, as condições. E aí, quando entra o dinheiro na conta, aí o pessoal puxou o freio de mão e falou: não vamos passar lá. Então, nenhum navio está passando por ali sem o aval do Irã. E agora, adivinha quais são os navios que estão passando no Estreito de Hormuz com o aval do Irã? Os navios da China e da Rússia. Então, sem querer, se é que foi sem querer mesmo, né? A gente nunca sabe o que está passando na cabeça das pessoas, e aí eu acho que pode ter sido de fato um erro de cálculo. Os Estados Unidos garantir o acesso facilitado da passagem do Estreito de Hormuz à China e à Rússia. Olha que coisa. Tudo que está acontecendo na geopolítica mundial, tudo que os Estados Unidos estão fazendo, né, na figura do Donald Trump, é para tentar deter o poderio da China. E aí eles jogaram o Irã no colo da China e da Rússia, que estão aí com acesso facilitado ao Estreito de Hormuz. Então, só está passando ali os navios dos aliados do Irã. Então, aí puxando um pouquinho, né, no que isso poderia nos beneficiar. O Irã, ele é um integrante dos chamados BRICS, que é o banco que foi criado no final dos anos 2010, em meados dos anos 2010, agora não vou lembrar a data exatamente, que é formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E aí eles fundaram um banco, né? Hoje em dia esse banco está sob presidência da ex-presidenta Dilma e uma das grandes coisas que estão sendo colocadas aí é que esses países passem a comercializar em moeda própria, prescindindo do dólar, tanto do ponto de vista das transações como na referência dos valores monetários dos custos das operações internacionais. Então, é aquela história, né? Se ele queria evitar facilitar evitar a facilidade do acesso da China ao petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz, o efeito final foi o contrário. Jogou o Irã no colo da China, a China está jogando paradinha, está lá esperando, não está nem mexendo, não está mexendo um palito. E aí tem um outro impacto ali aqui, em termos de geopolítica, que é Taiwan agora, né? Taiwan é a maior produtora mundial de chips de computadores, esses que fazem a gente ter os celulares e os computadores, e está correndo o risco de Taiwan ter uma paralisia por conta da falta de acesso ao petróleo. Olha só onde é que o Donald Trump foi meter o mundo e os Estados Unidos, né? Exatamente. Ô Fabrício, só para a gente deixar correto aqui, estou conferindo, o novo Banco de Desenvolvimento, conhecido popularmente como Banco do BRICS, foi fundado formalmente em 2015, com a intenção de ser uma alternativa a instituições financeiras tradicionais como o FMI e o Banco Mundial, só para a gente deixar essa informação aqui correta, que você também ficou na dúvida e eu também. E aí, Fabrício, eles então tiveram essa questão com o Estreito de Hormuz. Irã bloqueou, só está passando os navios da Rússia e da China. E aí, com essa guerra toda que está acontecendo já há um mês, qual é o impacto na nossa economia? Na economia, vamos começar com o macro. Qual é o impacto na economia mundial? Você já adiantou uma,
que é a questão da produção de chips, a questão de produção de eletrônicos em Taiwan. Mas qual que é exatamente esse impacto na economia global? Bom, pegando o dia a dia do brasileiro, né? O brasileiro está falando, e o que eu tenho a ver com essa guerra? Tem nada a ver com isso, não. Tem a ver com a guerra, né? Aqui, o que está acontecendo lá do outro lado do Atlântico, lá no Oriente Médio, tem um impacto. Qual que é o impacto? Nós temos um aumento imediato dos preços dos combustíveis derivados de petróleo, e aí, como você tem praticamente uma empresa hoje em dia dominando a produção do etanol, né, no Brasil, que o Brasil investiu centenas de bilhões no programa chamado Proálcool para poder desenvolver uma alternativa ao petróleo, né, aos derivados do petróleo, lá nos anos 1970. Então, o Proálcool é considerado um caso de sucesso mundial como alternativa mais sustentável, mais limpa aos derivados de petróleo. Como hoje em dia isso praticamente você não tem intervenção nenhuma do governo, e isso está na mão de praticamente uma empresa, o álcool também está subindo com um fator especulativo juntamente com a gasolina, e aí você tem o diesel subindo. Isso tem um impacto direto na vida do brasileiro. E aí olha que coisa interessante no mau sentido, né? O que acontece? Teve aqueles escândalos que o Brasil esteve envolvido lá, né, exatamente nos anos 2014, 2015, considerando lá que ficou conhecido lá como Petrolão, com a corrupção dentro da Petrobras. E aí, qual foi a conclusão ideológica a que se chegou naquele momento? Que é melhor o governo sair do petróleo, sair dessas partes de produção e refino, entregar isso na mão do setor privado, porque o setor privado ele é mais limpinho, mais cheiroso e não vai corromper, né, a produção, corromper a questão econômica aí. Muito bem. A gente não aprendeu com o erro de 2022, porque na guerra da Ucrânia, o Brasil, que tinha fechado a sua fábrica de fertilizantes, que justamente pertencia à Petrobras, porque essa fábrica de fertilizantes era tida como não lucrativa, né? Então fechou essa fábrica e passou a se importar praticamente tudo da Rússia. Agora a gente está vendo uma outra consequência. Entre os anos de 2019 e 2021, o governo anterior ele privatizou a BR Distribuidora e praticamente vendeu a preço de banana várias das refinarias que transformam o petróleo em derivados de petróleo, principalmente o diesel e a gasolina. E aí o que acontece? O Brasil, mesmo tendo praticamente autonomia na extração do petróleo, ele não consegue manter os preços do petróleo relativamente baixos, porque agora isso foi passado ao setor privado, e o setor privado cobra o preço que ele quiser, que é o preço que está, o preço mundial, mesmo com o governo fazendo o máximo possível para tentar controlar, para tentar intervir, o que acaba sendo pouco efetivo na prática, porque se trata da iniciativa privada. Então, foi privatizado, né, o posto da Petrobras. Eu não sei se você sabe, a Petrobras, o posto desses postos da Petrobras, só tem a bandeirinha da Petrobras, mas não pertence mais à Petrobras. A BR Distribuidora não pertence mais à Petrobras. Grandes partes das refinarias foram todas privatizadas. Refinarias que estavam sendo construídas deixaram de ser construídas, interromperam as obras, e aí, hoje em dia, a gente está dependendo de grande parte de importações, entre 20% e 25% das importações de óleo diesel, por exemplo, são dependentes de importações. E aí é aquela história. Quando você tem uma escassez do produto, quem paga mais leva. E aí já teve casos de que estava navio perto de atracar no Brasil com derivados de petróleo, com diesel, óleos e gasolina, e alguém ligou lá e falou assim: olha, eu te ofereço mais se você não atracar aqui e levar para o meu país. E aí o navio deu meia volta e foi embora, levou o petróleo, levaram os derivados embora do Brasil porque pagaram mais. E aí a gente poderia estar numa situação de quase 100% de autonomia, de não dependência do petróleo, dos derivados, né, de petróleo importados, e mesmo a gente tendo pré-sal, agora a gente continua dependendo das importações. Isso tem impacto na inflação, que é o custo de vida para, por exemplo,
frete de qualquer coisa que a gente vai levar, o frete tende a encarecer bastante. O nosso carro, né, que a gente vai para todo lugar, depende do carro, o nosso transporte pessoal está mais caro, os ônibus vão ficar mais caros, e aí você tem um impacto que a gente chama o efeito dominó, né? Você mexe uma peça aqui, vai todas as peças da economia se adequando a uma alta que foi perpassada aí de uma despesa com transporte e frete. Então, infelizmente, é possível que a gente tenha mais esse efeito negativo aí, que é uma alta da inflação nos próximos tempos, justamente agora que o Banco Central está projetando baixar a taxa de juros, e, porque a inflação estava indo por cento da meta, agora foi tudo por vinagre, e a gente vai ter um novo ciclo econômico completamente diferente daquilo que a gente estava imaginando. Então, possivelmente teremos altas dos preços, né, e essas altas dos preços vão chegar ao bolso do cidadão. E aí, Fabrício, acaba impactando também a taxa Selic, né? Se impactar a taxa Selic, se a taxa Selic subir, o que acontece com o cidadão brasileiro? Qual é o impacto que vem para o nosso bolso disso, Fabrício? Eu acho pouco provável que a taxa Selic suba mais, porque ela já está muito alta. O que é mais provável é que ela não caia como se estava imaginando. Então, a previsão é que chegaria até o final do ano a 12%. Está em 15%. Agora, eles estão falando que não vai chegar nos 12% que estavam imaginando até o final do ano. Então, é possível que ela fique alta por muito tempo. Taxas de juros altas, o que significa isso? Significa um custo de tomada de empréstimos para as famílias mais caro, porque se a família quiser, por exemplo, financiar um carro, financiar uma casa, ou mesmo financiar bens de consumo eletrônico, alguma coisa desse tipo, ela vai pagar mais caro por esse empréstimo. Isso tende a inibir a contratação de novos empréstimos. Ao inibir a contratação de novos empréstimos, aí você tem que as empresas ficam esperando, né, para ver o que acontece. E aí, se ela estava planejando crescer, ampliar a produção, contratar mais pessoas, ela vai pensar duas vezes e falar: não, as pessoas não estão comprando tanto os meus produtos, eventualmente eu não vou ampliar minha produção. Eventualmente, se a produção começar a empacar, começar a parar nas prateleiras, as empresas eventualmente até vão demitir as pessoas, e com isso você pode ter um efeito negativo na economia, com alta da taxa de desemprego, queda no rendimento das pessoas que trabalham, e com isso você pode entrar no ciclo econômico desfavorável. E aí, todos aqueles que a gente, o Brasil já está careca de saber, né? Cansado de passar por ciclos parecidos com esse, né? Infelizmente. E Fabrício, tem especialistas que estão falando que esse é o pior choque energético global da história, né? Esse ataque que foi feito ao Estreito de Hormuz, toda essa guerra do Irã, que acaba, inclusive, atacando locais em que são produzidas energia até para o próprio país, né? Para o próprio Irã. Juntando tudo isso, tem gente que diz que esse é o pior choque energético. É realmente o pior choque energético da história, Fabrício? Acho que não. Assim, pelos dados que nós temos, né, nós tivemos dois grandes choques do petróleo, um em 1973 e um em 1979. Em 1973, o petróleo passou de $3 para $12. Em termos de hoje, seria mais ou menos como se passasse para algo como $40 para $160 em valores atualizados, né? O petróleo era uma mercadoria, antes dos anos 70, muito barata, era mais barato o petróleo do que água, só para a gente ter uma ideia. Era uma mercadoria muito barata. E depois de 1979, passou de $12 para $34 o barril, que foi o segundo choque do petróleo. Que é mais ou menos a mesma coisa, né? Trazido para valores atuais, seria também como se tivesse passado lá de $50, $60 para $120, $130 em valores atualizados. Nós estamos chegando a $120. Se continuar do jeito que está e a guerra realmente recrudescer, e aí passar dos $160, se passar dos $160, aí nós vamos poder dizer que é a pior crise do petróleo. E aí, se tem um lado positivo de tudo isso, talvez o lado positivo seja que o mundo finalmente acelere na transição energética, na redução da dependência do petróleo para fontes de energia menos poluentes, mais limpas,
e renováveis. Então, talvez seja esse o empurrãozinho que esteja faltando para a gente acelerar na transição energética. E aí, além do petróleo, Fabrício, a gente também vê outras notícias a respeito da produção de alimentos, né? Você já citou, inclusive, a questão dos fertilizantes. E olha, eu até vi uma notícia ainda hoje dizendo que essa guerra do Irã é considerada uma bomba relógio e pode aumentar a fome global. Isso pode realmente acontecer? Pode acontecer no momento em que o preço da produção de alimentos ficar mais caro, realmente ficando mais caro, e aí afetar, por exemplo, a demanda na Europa, né, como um todo, e isso pode realmente dificultar o acesso, principalmente dos países da África e alguns países da América Latina e da Ásia, ao acesso a alimentos. Então, realmente, isso pode acontecer. Mas é aquela história, vamos imaginar que pessoas lá nos governos estadunidenses estejam pensando minimamente racional e aí isso não chega a esse ponto. Ô Fabrício, e aí já é necessário os países pensarem, como nesse último discurso, o Trump falou que ainda vai continuar, ainda não tem um cronograma de quando essa guerra vai terminar, ou como vai ser essa transição, o que ele está pensando para tudo isso ter um fim. É necessário os países também já pensar em soluções para tentar minimizar esses impactos da guerra do Irã? Como eu falei, o pró-álcool dos anos 1970 foi uma excelente alternativa, né, que o Brasil foi um dos pioneiros no mundo e hoje em dia o Brasil tem grandes chances com o chamado hidrogênio verde de acelerar a transição energética, de ser um dos países, como é que eu posso dizer, um dos países de vanguarda na transição energética, né, da energia renovável, da energia limpa, e a China está bastante acelerada também nessa questão da transição energética. Então, pode ser que esse seja um lado ruim, mas que lá na frente resulte numa coisa positiva para a humanidade. Como eu sou um otimista incorrigível, eu acredito que nós iremos por aí. Outro impacto que eu vi também referente à guerra do Irã é relacionado à distribuição de medicamentos. Aqui no Brasil, nós temos farmacêuticas, inclusive aqui na nossa região, há grandes farmacêuticas. Mas como é que fica essa questão de produção de medicamentos com a guerra do Irã, Fabrício? No caso da produção do chamado IFA, né, que é o ingrediente, o insumo farmacêutico ativo, ele é muito produzido na Índia e na China. O Brasil ele depende de importações de 90%. E aí o que afeta, no caso, é o transporte, né? Como o transporte pode ficar mais caro, né, de deslocamento, e esse aumento dos custos podem impactar aqui. E aí também, novamente, uma oportunidade para que o Brasil volte a desenvolver a sua indústria farmacêutica, tal como estava desenvolvendo até o final dos anos 1970, início dos anos 1980, e que passe a depender menos desses insumos farmacêuticos ativos importados. Mas tem como, Fabrício, desenvolver mais isso? Tem como a gente não ficar tão dependente do exterior? Olha, depende de políticas industriais. Sempre política industrial, que é uma coisa que a gente volta a falar. Eu sou um desenvolvimentista com orgulho, né? Eu falo que é necessário desenvolvimento econômico. E quando se fala desenvolvimentista, isso há algum tempo atrás era xingado, né? No debate acadêmico, e agora está se vendo a importância dos desenvolvimentistas, né? Que é você usar o poder do Estado, como os países desenvolvidos fizeram, para poder chegar a uma situação melhor para toda a sociedade. Então, precisa de políticas. O governo tem engatinhado bem a passos lentos numa nova política de industrialização, mas é preciso muito mais do que isso, é preciso um plano nacional de reindustrialização. Mas aí é um tema que a gente vai ter que deixar para outros momentos, que aí vai dar um outro podcast só para a gente falar sobre isso. A gente vai guardar esse assunto então na manga, Fabrício. Em breve a gente vem para falar sobre isso, viu? Ô Fabrício, e aí então, falando mais sobre esses impactos que estão sendo
trazidos pela guerra do Irã na nossa economia, inclusive na economia global, o governo brasileiro anunciou um pacote de medidas para tentar conter esses impactos da guerra do Irã. Eu queria que você começasse fazendo uma análise desse pacotão de medidas, né? Entre isso, só para a gente pontuar e lembrar quem está nos acompanhando, teve o PIS e o COFINS que foram zerados, tem inclusive uma briga com os estados pela redução do ICMS sobre o diesel, sobre a gasolina. Tem ainda a tributação sobre a exportação de petróleo para estimular o refino aqui no Brasil. E tem também o aumento de fiscalização em preços absurdos de combustíveis. Essas foram algumas das medidas, correto? Correto. Já foi feito algo parecido lá em 2022, na crise da guerra da Ucrânia, na invasão à Ucrânia. E são medidas que elas podem ser feitas de várias formas. Uma forma é de uma forma mais impositiva, como foi feita lá em 2022, e inclusive que gerou um passivo para o governo federal pagar de indenização do ICMS aos estados, ou convidar os estados para aderir a essa situação, fazendo uma compensação posteriormente, e essa alternativa que foi feita. Então, me parece que esse momento exige algum tipo de ação do governo, e com isso não é que vai voltar o preço dos combustíveis ao que estava antes da invasão, pelo menos enquanto a guerra não acabar, mas pelo menos vai mitigar aí os impactos. Pode dar um resultado, então, esse pacotão de medidas que foi anunciado pelo governo federal? O resultado é não subir tanto quanto subiria se você deixasse 100% na mão do setor privado, 100% na mão do mercado. Então, é para isso que serve o Estado. Quando você tem uma falha de mercado, o Estado ele entra para tentar corrigir essa falha de mercado e, com isso, tentar mitigar, diminuir a gravidade dos impactos do aumento do preço aos consumidores em geral. Vou até pegar dois aqui para a gente poder destrinchar um pouco mais, Fabrício, que é a questão do PIS/COFINS, que foi zerado, e a questão dessa discussão sobre o ICMS, que o governo está tentando fazer com que os estados façam parte, né, entrem nessa adesão da redução do ICMS, só que tem alguns estados que estão meio relutantes ainda. Tá meio nebuloso, digamos assim, né? Explica para a gente qual é a diferença, qual é o impacto que dá essa redução do PIS/COFINS e também essa questão do ICMS. Isso também traria algum impacto na arrecadação desses impostos para os serviços públicos? É o equivalente a você ter um aumento de gastos, tá? Porque você tem um tributo líquido e certo que o governo vai receber por conta do consumo, e o consumo dos produtos derivados de petróleo e combustíveis de maneira geral é o que a gente chama de produtos com demanda inelástica, ou seja, mesmo que o consumidor abra mão de alguma coisa, ele não consegue abrir mão muito disso, e aí você vai ter aquele consumo, e como se trata de tributos ad valorem, ou seja, sobre o valor que é vendido, o que acaba acontecendo, se o governo abre mão desses tributos, é o equivalente a um aumento de gastos públicos. E aí você vai reverter isso de uma outra forma, num outro ciclo econômico, eventualmente com tomada de novos empréstimos, mas isso pode ser diluído, como já foi diluído no passado, em outros momentos, em outros lugares do mundo, isso acontece com bastante frequência. Então não é algo assim que vai acabar o mundo ou acabar as contas do país se for feito isso. Já foi feito, por exemplo, lá em 2022, e era o que tinha que ser feito e não teve um impacto tão grande assim quanto muitos alarmistas fizeram. A nossa carga tributária, inclusive, Fabrício, ela é bastante alta, né? Com essas medidas, como é que fica para o bolso do brasileiro? Olha, não vai mudar muito, tá? Assim, a carga tributária, ela não vai aumentar tanto assim. O governo não, pelo contrário, né? O governo está propondo redução dos tributos, né? A isenção de alguns tributos. Mas o que pode acontecer no outro momento é que o governo tem que se endividar um pouco mais para poder fazer né, lançar a mão desses novos empréstimos que foram feitos aí dessa isenção que está sendo feita. Então, isso pode ter um impacto nas contas públicas mais para frente um pouco.
E Fabrício, quanto mais tempo durar essa guerra, maior vai ser o impacto? Quanto mais tempo durar essa guerra, maior será o impacto, né? Mais prolongando o petróleo, ele tende a ter essas oscilações. Aí você tem um impacto financeiro global em termos, por exemplo, dos seguros, que eu mencionei agora há pouco. Você tem outros impactos em termos da questão geopolítica propriamente dita, e é ruim para todo mundo. Então, o que se espera é que as autoridades internacionais cheguem a um consenso e, principalmente, o povo estadunidense, que é quem tem o poder de influenciar as decisões, encerre essa guerra o quanto antes. Perfeito, Fabrício. Eu agradeço a sua participação aqui no Onda Talks. A gente volta na semana que vem com mais programa. Muito obrigada e até mais.